Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui para mais uma aula de geografia. Hoje corrigindo as três questõezinhas de geografia da UEM 2024 de inverno. Então, a prova de inverno da Universidade Estadual de Maringá. Eu tô em inverno no Paraná que eu tô de blusa, né, cara, gravando. Então, vamos lá. Deixa eu ficar pequeno para vocês aqui. Gente, prova da UEM, aqui eu tenho alguns secados, né? Não é todo mundo de Curitiba que faz, eu sou um professor mais focado em Curitiba. Então ela é uma prova que apresenta alguns conceitos um pouquinho diferentes, é geografia, claro, mas alguns conceitos diferentes também uma forma, né, justamente de somatória que não é comum a alguns vestibulandos, mas ok. Primeira questão aqui, são 10 de humanas na UEM, né, no caso no inverno, e geografia 3, né, específicas. Uma das características do mundo atual é a exigência de fluidez para a circulação de ideias, mensagens, produtos ou dinheiro, interessando aos atores hegemônicos. A fluidez contemporânea é baseada nas redes técnicas que são nos suportes da competitividade. Daí a busca voraz de ainda mais fluidez, levando à procura de novas técnicas ainda mais eficazes. A fluidez é ao mesmo tempo uma causa, uma condição e um resultado. Cria-se objetos e lugares destinados a favorecer a fluidez. Oleodutos, gasodutos, canais, autopistas, aeroportos, teleportos. Constrói-se edifícios telemáticos, bairros inteligentes, tecnopolos. Esses objetos transmitem o valor das atividades que deles se utilizam. Neste caso, podemos dizer que eles circulam, é como se também fossem fluxos. Um texto do professor Milton Santos, um recorte de um texto, justamente que ele está colocando o mundo da globalização, o mundo do neoliberalismo, o mundo que busca cada vez mais a produtividade. É isso que nós buscamos enquanto sociedade, né, organizada nos últimos 30 anos. Historicamente, os processos escritos pelo geógrafo Milton Santos emergiram e acompanharam o desenrolar do período moderno e são relacionados à história do capitalismo. São características da modernidade a aceleração e desenvolvimento de meios técnicos e tecnológicos capazes de aumentar a velocidade da produção, de flexibilizar e de maximizar os resultados do trabalho. Algumas das facetas mais recentes desse processo são a globalização, o estabelecimento da chamada sociedade em rede e o desenvolvimento e a aplicação dos princípios do neoliberalismo econômico por governos de diferentes nações do mundo. No caso, no Brasil, sobre os impactos das políticas neoliberais no contexto da Nova República. Nova República a gente vai pensar justamente de 85 para frente, né? Alguns colocam 88, eleição do Collor, né? Enfim, não vou entrar no mérito aqui. Mas é basicamente o recorte dos últimos 35 anos do Brasil, pensando no ponto de vista geográfico. 1. O governo Fernando Collor, seguindo os princípios do neoliberalismo econômico, estimulou a abertura do mercado brasileiro ao comércio exterior por meio da redução das taxas de importação e de eliminação das restrições para a entrada de produtos estrangeiros no Brasil. Sim, sobretudo automóveis e computadores, tá? Nós temos que lembrar que o Brasil dos anos 80, os anos 70, nós tínhamos a lei do similar nacional, né? A proibição de alguns produtos estrangeiros no Brasil para fomentar o desenvolvimento desses produtos no Brasil. Aí não podia ter computador de fora, não podia ter carro de fora, né? Era crime, tinha a polícia da informática que ele passava na tua casa vendo se você tinha ou não um computador na tua empresa de fora, e se tivesse você era preso. Tinha a famosa zoeira, o progresso virar contrabando, porque para você ter um Mac, um Dell, os bons computadores da época, você precisava trazer do Paraguai. O que época boa, né, cara? E, enfim, conheço gente que ficou rica fazendo isso. Então, sim, o Collor ele assume com essa demanda, com certeza. 2. Um dos resultados da adoção dos princípios neoliberais da administração do país foi o aumento da competitividade das empresas que buscavam automação. Sim, sobretudo com a informática, tá? O Brasil patinava, né? O mundo estava usando bons computadores, nós usávamos ainda os Itautechs, os CCS, os computadores Cobras, uma merda, né? Então, sim, justamente quando se tem essa abertura econômica dos anos 90, empresas ligadas à tecnologia, as que não fecharam, é claro, né, tiveram um salto produtivo, eu concordo. 4. A incorporação dos princípios do neoliberalismo levou a um crescimento do número de desempregados no Brasil no primeiro momento, sim, tá? Esse processo também foi acompanhado pela expansão da prática de terceirização, sim, pela flexibilização da legislação trabalhista, sim, e pelo aumento dos casos de fusão de empresas, sim, tá correto. Tá? O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é a abertura econômica brasileira, pós anos 90. Tá? Começa com o Collor, se acentua com a FHC, beleza. Tá? Quando nós abrimos nossa economia para empresas estrangeiras, é, muitas empresas brasileiras fecharam num primeiro momento. Então, o setor de tecidos do Brasil talvez seja o caso mais famoso, né? É, nesses últimos 35 anos, muitas mudanças trabalhistas ocorreram no Brasil, eu concordo. Então, mudanças.
de vínculos empregatícios, né? Reforma trabalhista, reforma previdenciária, né? Então, diminuição do poder dos sindicatos, por exemplo. Tá tudo acompanhando, eu concordo com a 4. Fusão de empresas tem vários casos, né? Mas empresas de bebidas, de alimentos são um caso grande de fusão no Brasil, tá? É verdade. 8. A adoção de políticas neoliberais pelo governo brasileiro implicou avanços no processo de privatização de empresas estatais, sob a alegação de que elas eram deficitárias e pouco eficientes. Então, claro, políticas neoliberais é meio duro de falar, porque o Brasil possui uma economia meio rígida até hoje. Mas, enfim. Mas sim, essa mudança econômica, de abertura econômica do Brasil, a mudança produtiva, gerou um discurso por parte do Estado, sobretudo no governo Fernando Henrique Cardoso, tá? De privatização. Eu concordo com isso. Enfim, essa privatização se alegava muito, aliás, as empresas são deficitárias, sim. Até hoje, boa parte das empresas públicas são deficitárias, né? Elas gastam mais do que arrecadam. E são pouco eficientes, sim, né? No caso, as comunicações no Brasil, isso foi bem evidente ali. 16. O neoliberalismo foi eficiente em resolver os problemas econômicos e sociais brasileiros. Seus efeitos a longo prazo foram positivos para a economia e para os trabalhadores, pois o aumento do número de desempregados e a flexibilização das relações de trabalho ficaram restritas à década de 90. Se eu for até aqui, ó, até essa vírgula aqui, ó, é bem debatível, tá? Bem debatível. Expansão de crédito decorrente da abertura econômica, enfim, tem sim seus saldos positivos para o Brasil. Eu não vou negar isso, tá? Agora, o que deixa ela errada, né? Fugindo de narrativas ali. Pois o aumento de desempregados e a flexibilização do trabalho, essas coisas ficaram restritas aos anos 90? Não. Elas vieram até hoje. A gente tem a reforma trabalhista no governo Temer, pelo governo Bolsonaro. Ali sim a gente teve uma mudança drástica, né? Enfim, e as características das aberturas econômicas, de uma a liberalização econômica do Brasil, ela é uma coisa gradual desde os anos 90. Claro, nós ainda não somos uma economia super liberal num ponto de vista econômico, mas nós já evoluímos muito frente àquele pensamento lá nacionalista, da substituição de importações, que era característica até os anos 80, tá? Então, aqui fica errado justamente porque não ficou restrito. 8 mais 4 é 12, mais 3 é 15. Tá? Então, aqui número 15 para vocês na questão. Questão 29. Sobre aspectos territoriais, demográficos e ambientais, cara, soltou qualquer coisa. Né? Paraná, irmão, corre atrás, né? 1. Durante a vigência do período monárquico do Brasil, a porção oeste do atual estado de Santa Catarina pertencia ao Paraná. Por um momento, sim, tá? Bem quando nós nos tornamos independentes frente a São Paulo, nós éramos uma comarca de São Paulo, nos tornamos independentes. Sim, tá? Uma parte do então território pertencia ao Paraná. Depois isso mudou, tá? Já no final do período monárquico já não era mais assim. Mas sim, eu peguei esse mapa do Brasil de 1872 para vocês terem uma ideia mais ou menos, né? Ainda o Mato Grosso, né? Pará, Amazonas, Comunidade e Goiás também, né? Ainda não existe o Tocantins. É, então, sim, né? Não está errado. 2. Assim como no estado de São Paulo, a maior parte da população paranense se autodeclara preta ou parda? Não, tá? Dá pra gente riscar aqui facilmente. Eu peguei os dados do censo de 2022, o panorama do censo, tá? Que é a imagem da esquerda para vocês. E vocês podem. O Paraná, né, tem 11,4 milhões de habitantes, mais ali, bem mais da metade se declara branca. Então, 7 milhões 389 mil paranaenses se declaram brancos. No caso ali, nós temos um número considerável de pardos no Paraná, tá mais ou menos 28%, né? Aí, pretos, né? Próximo de 485 mil, amarelo 100 mil, indígenas 28 mil. Ou seja, bem mais da metade é branco no Paraná, né? Então, não. 4. A declividade do relevo da frente de coice no estado do Paraná favorece a mecanização agrícola para o cultivo de soja e milho. Gente, pô, aqui a gente toma um pouco de cuidado, tá? Até peguei aqui. O que é uma cuesta, tá? Cuesta são áreas de planaltos sedimentários ou basálticos, monoclinais. Então, ela só tem um sentido de declinação. Assim, tá? Para quem estuda em Curitiba, os professores formados em Curitiba, a Escola Curitibana de Geografia da UFPR não usa o termo cuesta para o Paraná. A gente vai usar o termo planalto. Mas sim, os planaltos paranaenses são tipos de cuesta. O primeiro e o segundo planalto paranaense são cuestas, tá? Então você tem que ficar um pouco esperto nisso, tá? Por que a UEM cobra? Cuesta é mais comum na literatura paulista, tá? A UEM é muito ligado, querendo ou não, ao estado de São Paulo, então faz sentido, né, aparecer esse termo para eles lá. O que seria... Tá, gente, uma cuesta, um planalto tem duas partes, tá?
Vamos pegar isso aqui, ó. Que eu circulei aqui, ó. Isso aqui no Paraná seria a escarpa devoniana, que marca a transição do primeiro planalto para o segundo. Então, São Luís, daquela região de São Luís do Purunã, que sobe a serrinha ali, que tem um pedágio. Tá na transição do primeiro para o segundo planalto paranaense pela BR, seguindo, né, para 376 do interior lá. Então, sai de Curitiba, sobe Campo Largo, chega em São Luís do Purunã. Aquilo ali é a escarpa devoniana, tá? A escarpa tem duas partes. Uma que a gente chama de frente, tá? E a outra que a gente chama de reverso. Aqui a gente pode, na Serra Geral, a gente pode fazer a mesma coisa. A frente da escarpa e o reverso. A frente da escarpa é uma coisa muito declivosa. É um terreno muito declivoso, tá? Então, quando ele coloca para vocês aqui, né, a declividade do relevo da frente de coisa, a gente pode, vamos usar o termo escarpa para o Paraná, tá? Para quem é mais de Curitiba. Favorece a mecanização. Não. O reverso da escarpa aqui, ó, o reverso favorece a mecanização. A frente não. Não favorece. É declivoso pra caramba, né? 8. As áreas de recarga do aquífero Guarani não abrangem o estado do Paraná. Falso. Abrange sim. Tá? O aquífero Guarani, ele acontece, né, por toda a bacia sedimentar do Paraná na formação Botucatu. E sim, o aquífero o arenito Botucatu, né, a formação do aquífero Guarani, ele aparece sim, tá? No segundo planalto paranaense. Então, sim, o Paraná é uma área de recarga do aquífero Guarani. 16. O leito rochoso nas cataratas do Iguaçu é formado por rochas ígneas extrusivas, então basalto, sim. Eu peguei uma imagem aqui das Iguaçu Falls, né? Gente, o que é isso? Perceba que Cataratas do Iguaçu tem como se fossem escadas. Então, o nível de baixo subiu, esse aqui, ó, como se fosse uma escada, como se fosse degrau aqui, ó. Isso aqui são sucessões de derrames basálticos, tá? Então, sucessão de derrames de lava que se tornaram basalto. Aí já geral, o latossolo vermelho do Paraná, aquelas características do oeste paranaense. Então, 17 aqui, tá? Bem correto. Questão boa. O Whey é meio salada de fruta, mas é bom. 30. Sobre fontes de geração de energia, assinale que for correto. Pô, isso aqui tá mais para química primeiro, mas enfim, né? Não vamos discutir com a prova. O procedimento de destilação fracionado para o refino do petróleo é realizado com variações de temperatura em colunas de fracionamento. Variações essas que se associam às formas de diferentes produtos, sim. Já viu aquelas torres de refinamento de petróleo? Tá? Entre o petróleo, os caras vão esquentar, daí eles esquentam por camada, né? Quem entende muito disso daqui são os professores de química, as professoras de química. Eles lá, sim, né, vão arregaçar nisso daqui. Mas sim, tá. Dependendo da temperatura e do estágio que eu tô colocando no meu petróleo, depende da mistura do blend também, a gente vai ter diferentes produtos, sim. Que é gasolina, querosene, né? Depois óleo diesel, lubrificantes, e né, por último vem o asfalto, vem o resto, né? Acima de 400. Então, é verdade. 2. O consumo de gás natural é limitado à geração de energia elétrica e é inviável como combustível para veículos? Não, tem sim, né? A gente é limitado, ele só usa na geração de eletricidade? Não, pô, a gente usa na cozinha, usa em carro, tá? Então, risco 2 aí. 4. A geração de energia nuclear é favorecida pelo baixo custo de implantação? Gente, é uma energia limpa, que não tem muito... gera resíduo sim, né? Mas é pouco resíduo, é fácil de armazenar. Só que é cara de fazer, né? A implantação dela é extremamente cara. Depois é meio barato para manter, né? Tem uma boa produtividade elétrica as usinas nucleares. Agora, o custo é bem alto, né, bicho? 8. Os barramentos para a geração de energia elétrica, ou seja, a barragem, tá? A barragem de uma hidrelétrica. Assegura a conectividade do fluxo sedimentológico e equilibra os processos erosivos? Não. Traduz no português, está no geografias, né? Vamos traduzir para o português. Seria, então, o que ele falou, na barragem da usina hidrelétrica, assegura o fluxo de sedimentos. Então, o rio ele carrega sedimentos. Quando eu construir, tem o rio lá, tá? Cara, eu construí uma barragem aqui. O rio tá indo para cá, né? Construí uma barragem aqui. A barragem vai reter sedimento? Vai. Então, ela não assegura a conectividade do fluxo. Inclusive, é bem comum, todo ano os caras têm que ficar dragando a barragem lá para os sedimentos não formarem peso, tá? E o equilíbrio de processo erosivo e deposicional? Não, tá? O deposicional, ele vai aumentar, no caso, a montante aqui, e vai diminuir a jusante, né? Então, enfim, tá errado. 16. O carvão é o combustível fóssil mais abundante, também os mais poluentes? Sim. É. Carvão, não, pro Brasil, a gente esquece um pouco, né?
Por quê? A gente quase não usa carvão. Nós temos carvão no Brasil, tem usina de candiota e tal. Mas assim, não é o combustível mais usado. Se a gente pega a Ásia, acaba sendo, né? Então, os países, China, Índia, Mongólia, alguns lugares da Rússia, sim, o carvão ele é muito utilizado, ele é muito barato. Ele tem uma eficiência, né, para produção de eletricidade absurda, produz muito calor, produz eletricidade, é ótimo, tá? Só que polui, né? Ele é muito poluente. Então, vai ter a formação do que a gente vai chamar de smog, que é smoke, mas fog, né? Aquela coisa de Londres, aquela coisa que foi comum em São Francisco também, é muito comum na China e na Índia. Tá? Então, sim, ele é barato, ele é comum e ele é poluente, de verdade. Aqui nós ficamos com o gabarito 17. Beleza, galera? Então essa foi a nossa correção da UEM. 3 questões de geografia, 3 questões boas. Eu gosto bastante da UEM e também das estaduais, porque elas dão foco no Paraná, né? Então eu obrigo vocês a estudarem um pouquinho do nosso estado. Beleza? Muito obrigado, bons estudos e até mais.